Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Nós vimos que os campos geralmente eles não são uniformes. Quando é que eu vou ter um campo elétrico uniforme? Quando eu tiver duas barras ou duas placas carregadas de sinais contrários e muito próximas, ou seja, cujas espessuras, a distância entre elas sejam pequenas, ok? E suas espessuras sejam desprezíveis. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa. A distância é pequena, então, nesse caso, as linhas de campo são uniformes, ok? E aí eu posso dizer que o campo é uniforme. O que significa ter um campo uniforme? Significa que a intensidade aqui do campo é sempre a mesma, ela não muda, ok? Então, nesse caso, eu tenho um campo elétrico uniforme. E aí, aqui eu tenho a placa positiva, aqui desse lado uma placa negativa e aqui eu vou ter esse formato, ok? Então nesse caso eu vou ter uma linha de campo sempre saindo da placa positiva para a placa negativa, ok? As linhas de campo sempre saem da positiva para a negativa. E aí qualquer carga que eu soltar aqui dentro desse campo elétrico, se ela for positiva, ela vai em direção à placa negativa. E se ela for negativa, ela vai em direção à placa positiva, que é o que nós vamos ver aqui. Por acaso aqui ficou invertido, ok? Então imaginando que isso aqui fosse uma carga positiva. Se eu soltar essa carga positiva dentro desse campo uniforme, ela vai ser o que? Ela vai no sentido do campo elétrico. Lembra que a gente viu lá atrás? Ela tem que ir no sentido do campo elétrico. Para onde está indo o campo elétrico? Está indo da positiva para negativa. Então essa carga que é positiva, perdão, que aí ficou negativa, ela vai em direção à placa negativa. Ela vai fazer uma parábola. E essa daqui, que é negativa, perdão, ela não é positiva, ela vai em direção à carga positiva. Lembra que carga negativa ela se movimenta contra a trajetória do campo elétrico. E a gente sabe que negativo é atraído também pelo positivo, como o positivo é atraído pela placa negativa, ok? Então aí nós temos a trajetória das partículas quando elas entram no campo magnético. E se não tem carga? Se não tem carga, uma partícula entrar sem carga em um campo elétrico uniforme, ele vai passar direto, ok? Ela passa direto. E aí nós temos os chamados osciloscópios, que são utilizados muito em materiais elétricos, né? Nós temos um exemplo bem claro, é as impressoras, né? Que funcionam da seguinte forma. Então aqui eu tenho um canhão de elétrons, que poderia ser, por exemplo, uma emissão de tinta por uma impressora, carregada negativamente, toda tinta, gotículas de tinta carregada, e aí negativamente por ser elétrons. À medida que elas saem daqui, eu tenho aqui um campo elétrico nesse caso uniforme, como a gente viu aqui atrás, ok? E aí eu já sei que as linhas de campo estão saindo da placa positiva e indo para a placa negativa aqui. E aí uma variação, tá vendo que aqui também eu tenho um campo elétrico uniforme? Então aqui eu consigo variar para onde que essas gotículas elas vão se deslocar, ok? Então ó, se eu aumento o valor dessa placa aqui e os elétrons estão aqui, eles vão ser atraídos para mais próximo possível, lembrando que eles são lançados com uma certa velocidade, elas vão se aproximar daqui dessa placa positiva. Se eu diminuo essa placa e aumento essa, aí eu consigo fazer a inversão, ok? Então nesse caso aqui, ó, lancei a gotícula, ela vai ser atraída pela placa positiva e aí ela vai fazer esse movimento até chegar ao papel e formar ali um pigmento naquele papel, tá? A gente está falando como se fosse uma impressora, nesse caso é um osciloscópio. Então nesse caso aqui, essas placas são
fazem qual papel? Eles fazem o papel para deslocar esses elétrons até o ponto desejado, ok? Então, eu tenho placas verticais e placas horizontais, que formam um osciloscópio. Aí eu consigo deslocar essa partícula elétrica, que é um elétron, para onde eu quero que ele chegue nesses pontos aqui, ok? Então aí nós temos o osciloscópio.